Unidade 3 da disciplina de processos administrativos, terceira semana, e agora nós vamos entrar na unidade 2, na verdade, do e-book, o nosso e-book de processos administrativos, e aqui tem um trava-língua, instrumentalização de processos, ou seja, quais são as ferramentas que nós temos que utilizar ou podemos utilizar para poder fazer o planejamento, o projeto de uma organização, ou o projeto de setores, ou o projeto de processos, né, dentro da organização. Uma das questões iniciais, né, você estabeleceu como fazer. Como que eu vou fazer esse planejamento? Então, normalmente você tem que reservar recursos, tempo, pessoas, para poder analisar uma organização, um setor ou uma parte dela, para você identificar onde estão os processos, quais são os processos principais, quais são os secundários, identificar quais são os processos produtivos, administrativos, né, os gerenciais, e classificar esses processos, desculpa, eu falei projetos, né, os processos, classificar ou tipificar os processos e a partir daí, então, você trabalhar com algumas ferramentas, alguns instrumentos que podem nos ajudar. Identificar, por exemplo, o diferencial, que é atividade, tarefa, passos, né? Isso tudo está lá na apostila, espero que fique claro para você. E você encontra também, né, no e-book uma ferramenta fundamental, que não é usada só na área de processos, mas é o fluxograma, que é usado em várias áreas, né? Ele foi criado lá na década de 40, 30, para fazer mapeamento, descrição, é usado na área de computação para você identificar a lógica de um programa, lógica, né, ou mesmo fluxograma de um sistema, um fluxo de informações, de dados. Então não é nada específico da área de gestão de processos, mas os fluxogramas são uma ferramenta grandemente difundida e muito úteis, muito versáteis, em que nós podemos utilizar para fazer essa identificação de como se realizam, como acontecem os processos e como acontecem as relações entre processos também dentro de uma organização. Se vocês não conheciam, né, existem outras literaturas específicas sobre a criação de fluxogramas. Eu coloquei lá na nossa pasta de material complementar um guia, né, de criação de fluxogramas, que é bem mais detalhado do que essas poucas páginas que a gente encontra aqui, até porque essa semana nós temos uma semana mais prática. Você vai mapear um processo, você vai usar uma ferramenta ou várias ferramentas, né, a ferramenta que você achar mais adequada, para mapear processos e descobrir como fazer essa descrição gráfica ou visual. Para que a gente usa uma descrição gráfica ou visual? Não poderia simplesmente fazer uma descrição textual de um processo? O uso de gráficos, o uso de desenhos, ele é uma facilitação da comunicação. É mais fácil eu apresentar um conjunto de informações grandes através de um resumo gráfico do que eu passar um texto, né? Um texto que muitas vezes poderia ser longo e levar até mais confusão do que esclarecimento. Outro motivo da gente usar os fluxogramas, usar o meio gráfico para você resumir informações, não é só a comunicação, mas a memória. Isso fica como um registro. Isso pode ser consultado por outras pessoas hoje, no futuro, quando as pessoas quiserem compreender qual foi a lógica inicial pensada para isso, para essa atividade. Isso, inclusive, pode ser usado em treinamentos. Quando alguém entrar uma nova atividade da empresa, ela pode estudar os fluxogramas de processo e reconhecer a lógica da atividade dela. Qual é a lógica envolvida no meu trabalho, na atividade que eu tenho que fazer a partir de agora? De onde vêm essas solicitações e para onde eu envio o resultado daquilo que eu faço? Isso é facilmente, né, e onde estou dentro desse processo? Isso é facilmente reconhecido através de um desenho, de uma forma gráfica que resume uma quantidade de informação muitas vezes considerável e que seria de maior dificuldade de compreensão. Então, a utilização de recursos gráficos, ela tem esses objetivos: comunicação, memória, né, e permitir até mesmo o reconhecimento da posição das pessoas dentro de uma organização e dentro de um processo. Então, para se mapear, né, fazer esse mapeamento de processos, leiam o e-book, principalmente lá na página 61 adiante, né, vocês vão
conhecer melhor o que é esse mapeamento de processos, que nada mais é do que você fazer uma planta, né, da organização, mas não no sentido físico, né, no sentido dinâmico de quem e o que acontece dentro dessa organização através dos seus processos, e criando um mapa, né, desses processos, você vai ter uma visão muito maior. Isso também serve, né, e aí tem um trecho, né, do nosso e-book que fala sobre a questão da documentação, a relevância, a importância de se documentar, não só de início, quando se começa a fazer um mapeamento ou um detalhamento, né, de um processo, mas a documentação constante, porque os processos eles se transformam o tempo todo. Os processos não são não são imutáveis, eles não são permanentes. Processos se transformam por vários motivos. Alguns dos motivos dessa transformação é o próprio crescimento da organização. As organizações crescem e os processos têm que mudar para atender esse crescimento. Mudar em volume, mudar em quantidade de atividades realizadas, mudar em capacidade de oferta ou de atendimento, né, de demanda. Então, a organização muda, o processo muda. Os objetivos, muitas vezes, das organizações mudam ao longo do tempo, e com isso os seus processos internos também vão ter que mudar. Leis surgem, por exemplo, leis, portarias novas surgem mudando as atividades da organização, e os processos também têm que acompanhar essa mudança. Então, processos, eles são dinâmicos, e a documentação tem que acompanhar esse dinamismo. Algumas vezes você documenta, mapeia, estrutura uma organização, descreve graficamente, através de fluxogramas, todos os processos de uma organização, mas passam-se 2 anos, quase todos os processos se mudaram, alteraram, e aí você vai dar um treinamento para um novo funcionário, né, um novo servidor que entra na organização, e você pega aqueles mapas de processo, entrega para ele, e ele fala, mas isso aqui não existe, isso não condiz com a realidade. E realmente isso acontece em alguns casos de organizações que fazem o mapeamento e consideram, pronto, agora isso pode ser engavetado, nós já temos um mapa, né, de cada um dos nossos processos, e aí daqui a 2 anos a realidade é completamente diferente daquele mapa que foi colocado na gaveta. Então é importante não só a gente mapear de início, mas manter uma relação direta, uma relação dependente entre a documentação e a realidade. Senão, a documentação perde a sua função, que é a função, né, de comunicação e de memória. Tem vários exemplos, né, de como se fazer essa documentação através de fluxogramas e outros meios aí nas páginas 70, né, do nosso e-book. E no final, nós temos lá 2 questões para vocês discutirem no fórum. É um fórum qualificado essa semana que tem avaliação, vale 10% da nota. Nesse fórum vocês vão responder a 2 questões práticas. Vocês vão capturar aí uma ideia de processos, né, e fazer um trabalho mais prático aí dentro dessa semana. Então, por hoje é só. Bom trabalho, nos vemos semana que vem.